Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Milhas. Hoje, 25 de junho de 2020, quinta-feira, episódio 81. Muito bom! Estamos quase chegando aí no nosso episódio 100. E a partir de hoje, nós vamos começar uma rodada de entrevistas. E hoje nós teremos uma entrevista com a Lavínia Martins, lá do Instagram Finanças Pessoais. Então vai ser um bate-papo muito legal. E quando nós estivermos conversando, vai dando seu joinha, aperta o coraçãozinho, vamos botar a gente aí. A Lavínia vai falar de um tema muito interessante. Eu vou deixar ela se apresentar. Nós vamos falar um pouco de finanças, como sobreviver nesse período da pandemia agora. Vai ser um tema interessantíssimo. Então eu quero a sua participação na hora que a gente for começando. Se você estiver me vendo bem, estiver me ouvindo bem, vai dando o seu oi aí, o seu bom dia, que aí eu sei que você está me ouvindo. E eu vou colocando aqui o nosso tema Café com Milhas, enquanto a galera vai chegando e a nossa entrevistada também. Então, Café com Milhas. Então deixa eu colocar aqui para vocês. Com o coraçãozinho. Cadê? Fixar comentário. Boa. Então tá fixado aqui já. E olha, as nossas promoções de milhas, as oportunidades que estão aparecendo, eu vou mandar para vocês lá no canal do Telegram. Então, quem está aqui, se ainda não entrou no canal do Telegram, me avisa depois e eu mando para você o link. E aí, durante as entrevistas, esses dias de entrevistas, não vai dar para falar das oportunidades de milhas aqui durante a live, mas depois eu encaminho para vocês lá no canal do Telegram. Bom dia, Daniel. Olha lá, Fagarolinas, grande Rony. Galera tá chegando aí. E lembrando da nossa promoção da Latam, que ainda está possível participar, tá? Você conhece Agatha Nunes Verde? Não conheço Matza Agatha Nunes. Bom dia, Rony. Olha só. Olha o pessoal aí. Boa, boa. Então você vai chegando, já vai apertando o aviãozinho para chamar um amigo seu para participar. E aí, enquanto que a Lavínia vai chegando, então nós temos a promoção da Latam, que ainda está aberta as inscrições. Então você que quer ganhar aí até 100% de milhas na Latam, você tem como participar dessa promoção. Ela não exige que você tenha o clube Latam, aquele clube que você vai lá e paga todo mês, né? O importante é que você tenha o clube Livelo. Porque se você tiver o clube Livelo, você tem como participar e ganhar essa pontuação. Então, você consegue transferir pontos lá para a Latam e ganhar até 30% de pontos lá na Latam. E depois volta 35% para você no seu clube Livelo. E aí, quando esses pontos voltarem para você, aí você manda para Smiles, manda para Azul, né? Ou seja, você espera uma outra promoção para que você possa participar e ganhar esses pontos aí, ganhar em cima desses pontos que voltaram para você da Livelo. Então, a grande mágica dessa campanha da Latam são esses pontos que voltam para sua conta da Livelo. E a conta da Livelo, ela é muito boa. Então, quem tem um clube na Livelo, que é aquele clube de fidelidade, que você acumula pontos todos os meses, ele é muito interessante, porque ele tem várias promoções, você consegue mandar para qualquer companhia aérea. Então, essa é um grande diferencial na questão do Clube da Livelo, né? Bacana? E as inscrições da Jornada das Milhas estão abertas. Quem ainda não participou tem a oportunidade de participar agora. Vai ser em julho, começa no dia 6. Serão 4 vídeos, 4 aulas totalmente gratuitas. E nessas aulas você vai ter como aprender como acumular 60 mil milhas. E principalmente acumular isso de forma quase gratuita. Gente, a nossa convidada, ela tá falando que não achou a live. Ela vai ter que pesquisar aqui. Eu acho que... deixa eu mandar para ela. Vamos apertar o aviãozinho? Então vamos mandar o aviãozinho e eu vou mandar para ela aí também, ó. Finanças pessoais. Lavínia, ela disse que não tinha achado a live, mandei para ela aqui e vamos ver. Enquanto eu mandei para ela, vocês mandam aviãozinho também. Aí ela chegou, Lavínia, tudo bem? Então vamos participar, vamos chamar a Lavínia aí. E ela se apresenta, deixa ela contar um pouquinho da história dela.
Vamos ver se a nossa internet estará boa. Oi, Marcelo, bom dia, tudo Oi, bom? Lavínia. Eu descobri que eu me enfiei num lugar aqui da casa que não Tudo pega o bem? Wi-Fi. Eu tava no Wi-Fi, aí eu vi que eu tava sem internet, por isso que eu não consegui achar a live. Aí eu tirei do Wi-Fi, botei, tá no 3G, que não pega nem 4G, caramba. Você tá onde? Eu tô na casa da minha mãe, no interior de São Paulo, é Ribeirão Preto. Ah, tá. A internet é complicado no Brasil todo, né? É, como é que tá a conexão? Tá muito ruim? Eu tô demorando para chegar aí? A sua imagem tá um pouco embaçada Ai, será que é melhor eu para mudar mim. de lugar? Não sei, você já fez live nesse lugar? Não, primeira vez eu resolvi sentar aqui, eu tô no terraço. Eu falei, vou sentar lá pra gente tomar um café, porque todas as outras lives eu fiz no meu quarto, né? E fica do lado do roteador. Mas aí Dá aqui pra não gente ver, pega. né? Oi? Não, se cair, aí você troca de lugar aí. Se tiver muito ruim, o pessoal avisa para nós aí, e a gente troca. Lavínia, é a primeira live que a gente faz junto. Se apresenta pro pessoal, fala aí seu nome, o que que você faz, para as pessoas te conhecerem. Oi, pessoal. Então, eu sou planejadora financeira, eu sou de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eu moro em São Paulo já há 24 anos, então eu me formei planejadora financeira ao longo do tempo, né? Eu aprendi a fazer planejamento financeiro em empresas multinacionais americanas. E depois eu migrei para planejamento financeiro para pessoa física. Então eu trabalho com pessoa física há mais de 15 anos já. E é isso. Legal, É o que que eu faço bacana. planejamento financeiro para pessoa física. Eu já atendi também algumas pequenas empresas, mas o meu foco de trabalho é o atendimento para pessoa física. É ajudar as pessoas físicas a organizarem as finanças pessoais. Então, eu não trabalho com consultoria de investimentos, eu faço só a parte da organização financeira para a pessoa entender as contas e entender como é que ela vai começar a poupar, que tipo de produto financeiro ela pode usar para guardar a poupança dela, por cada tipo de objetivo que ela quer construir na vida dela. Então é isso que eu faço. Que bacana, que legal. E Lavínia, agora nessa pandemia do coronavírus aí, o que que você tem visto de mais problemas que estão acontecendo com as pessoas? Eu acho que o pior problema é a perda da renda, né? Eu acho que teve bastante gente que foi demitida durante esse período e perdeu a renda. Então, o que a gente precisa pensar é como é que a gente consegue substituir a renda, acionar a rede de o que o Fabiano Calil chama de a rede fraterna, né? Então você precisa ver quem são os seus amigos e a sua família com quem você pode contar e pedir ajuda, e não pode ter vergonha de pedir ajuda. E também acionar, enfim, se precisar tomar um empréstimo, precisa ver como é que você consegue substituir a renda, né? E para conseguir sobreviver por esse período da pandemia. Mas acho que assim, o mais difícil são as pessoas que de fato perderam a renda. Teve bastante gente que teve redução de renda, mas o fato da gente estar todo mundo preso dentro de casa, reduziu o custo de vida também. Então, as pessoas que tiveram redução de renda estão conseguindo equilibrar as contas, né? E teve bastante gente que conseguiu até criar capacidade de poupança, né? As pessoas que conseguiram manter a renda e durante a pandemia conseguiram reduzir o custo de vida, elas criaram aí uma capacidade de poupança que não estava previsto, né? Então tem bastante gente que está poupando e tem gente ou mesmo que o pessoal que pegou o auxílio emergencial do governo, tem gente que está poupando esse dinheiro, graças a Deus, né? A gente vê aí um aumento de poupança, né? Eu vi ontem uma pesquisa do Guia Bolso que eu recebo por e-mail, que diz que as pessoas estão aumentando a capacidade de poupança. Que interessante. Então, no Ó, eu meio da vi, pandemia, eu peguei olha meu só, cafezinho para a gente tomar um cafezinho. que bom. Saúde. Mas é um dado interessante, né? Porque eu não sei, Lavínia, qual que é a sua opinião. Ontem eu acho que eu até fiz um vídeo no YouTube, porque quando a gente liga a televisão, a gente vai ver as notícias, é só notícia ruim, é problema, né? É um tipo de coisa assim, o tempo todo muito complicado, né? E com essa informação sua, você vê que as pessoas, mesmo no meio da crise, elas estão conseguindo reverter, né? Claro, não todos, né? Mas existe uma linha aí que está conseguindo, né? Sim, eu acho que a gente precisa policiar qual é a nossa fonte de notícias.
né? Onde a gente vai pegar as notícias? Travou? Deixa eu ver se a Lavínia travou aqui. A Lúcia falou que o som da Lavínia tá ótimo, só a imagem embaçada. Tá ouvindo, Lavínia? Vamos ver. Lavínia, você travou? Está a internet. Ó, melhorou um pouco a imagem, Lavínia. Ah, mas travou de novo. Tá, a Lavínia tá. E olha que interessante que a Lavínia já falou pra gente aqui, hein? No meio da pandemia. Então, nós temos esse quadro aí, no meio da pandemia. Pessoas que perderam a renda, temos pessoas que mantiveram a renda e pessoas que diminuíram. E ela estava contando aí que mesmo nessa diminuição de renda, nós temos uma característica de pessoas que conseguiram poupar. Isso é fantástico, né? E aqui, quando eu falo de milhas aéreas, é justamente para ajudar a pessoa a criar renda. Então, quando você aprende, eu gosto também de falar desse termo aí, do mundo das milhas aéreas e pontos, não é só milha. Na realidade, milha aérea, ele é um item desse mundo, né? Desse conjunto, desse ecossistema de pontos. Porque quando você acumula uma milha, você consegue fazer muitas coisas com ela depois. Você consegue vender, você consegue viajar, né? Então é mais uma forma de você gerar renda. E gostei já desse dado aí que a Lavínia trouxe. Ela já entrou, vamos voltar. Vamos ver. Oi. Ah, voltou? Desculpa, eu mudei de lugar, eu vim para outro lugar, para outro terraço aqui, onde eu fico perto do roteador, e aí eu consigo pegar a internet. Tá, Só que tá esse ótimo. banco aqui é mais baixo, peraí, que aí é melhor botar uma almofadinha aqui. Mais fácil do que mexer no suporte do telefone, né? Senão É verdade. vai dar ruim. Que bom. Gostei, Lavínia. Interessante, interessante o que você falou. E a hora que você trocou aí, teve até uma observação aqui, uma pergunta do Adriano, ele falou o seguinte: você acredita que quando acabar essa pandemia, as pessoas vão dar mais valor à reserva de emergência e entender que a poupança é o pior investimento? O que Espero que você que acha sim. disso? Espero que sim. Eu acho que quando começou a pandemia, aí sim que foi o primeiro momento que as pessoas se deram conta do quanto é importante ter a reserva de emergência. E eu vi muita gente assim sentindo dor de ter que usar a reserva de emergência. Né? Mas a reserva de emergência foi construída para isso. Esse é o momento que a gente precisa ter ela, que graças a Deus a gente, né, quem conseguiu construir, a gente tem, a gente pode contar e pode usar esse dinheiro. Eu não sei se com a questão da caderneta de poupança, o que eu sinto é o seguinte: o brasileiro ainda acha que a poupança é o investimento mais seguro e não percebe os riscos que ela tem. Então, todos os tipos de investimento têm risco, inclusive a poupança. Né? Então, quais são os principais riscos da poupança? A poupança ela paga juros uma vez por mês só. Então, se você sacar o dinheiro antes da data do aniversário da poupança, você não recebe os juros daquele mês. Você corre o risco dela render menos do que a inflação, você pode perder dinheiro, né, estando investido na poupança, e ao mesmo tempo você tem o risco de oportunidade, né? Você perde a oportunidade de estar com esse dinheiro investido num produto melhor. Então, eu acho que a questão da educação financeira, eu acho que o brasileiro está procurando cada vez mais se educar financeiramente, e acho que faz parte desse processo aprender que existem outros produtos de investimento que as pessoas podem usar e que têm um retorno melhor do que a poupança. Né? Então, assim, para guardar reserva de emergência, no meu ponto de vista, o melhor produto é o CDB dos grandes bancos, que tem liquidez diária. Né? Então, é um produto que ele rende juros todos os dias,
ele não tem taxa de administração, é você emprestando seu dinheiro para o banco, ele paga um pouco mais do que a poupança, ele rende. Então, assim, tem muita gente que acha que o lugar para guardar reserva de emergência é o Tesouro Direto. Eu não concordo. São os títulos do Tesouro, especificamente o Tesouro Selic, que é o título do governo que rende a taxa Selic. Então, a taxa do CDI, que é a taxa que remunera o CDB, ela é um pouco menor do que a taxa da Selic. Só que o seu dinheiro está no banco e ele tem liquidez diária e ele vira dinheiro a qualquer momento, né? Você pede o saque e ele está na conta corrente. Enquanto o valor que você tiver investido no título do Tesouro, ele está na corretora. Então, você vai pedir o resgate, ele paga amanhã, ele não paga hoje, né? O processo do Tesouro Direto, você pede a venda do título hoje e ele te paga o dinheiro amanhã. E você tem que transferir o dinheiro da corretora para a conta corrente. Então, demora aí entre 1 e 2 dias para você conseguir fazer o dinheiro do resgate do título do Tesouro Direto e parar na sua conta corrente. Então, não é uma coisa que tem a liquidez diária como tem o CDB. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente esclarecer. Então, qual é o tipo de produto e pensar também não só na questão do retorno, mas na questão operacional. Como é que eu faço o dinheiro virar dinheiro de novo? Uhum. Isso é verdade. E Lavínia, olha que a gente tem vários tipos de questionamentos, né? Eu ia até te perguntar uma coisa, mas antes, teve uma pessoa que mandou aqui que ela falou o seguinte: quanto seria o mínimo para investir? Eu não vi o nome da pessoa, passou aí a pergunta. O mínimo para Peraí, investir é deixa eu R$ 1. falar. É a Hoje, Luana. Oi? A Luana. Luana, então hoje o mínimo para investir, você consegue produtos de investimento a partir de R$ 1, a partir de centavos, né? Se você for na Bolsa de Valores, você já consegue comprar ações com centavos. O que você precisa ver se vale a pena comprar a ação dessa empresa, né? Porque quando você compra a ação dessa empresa, você vai se tornar sócio daquela empresa e você tem que ver qual é o retorno que você pode obter desse negócio. Se é uma ação que está valendo centavos, provavelmente não é uma empresa que está indo muito bem no mercado, né? Por isso que a ação dela vale centavos. Então, não sei se vale a pena ser sócio dessa empresa. Mas a partir de R$ 1, você já consegue fazer investimentos. Tem uma fintech, a gente pode falar aqui o nome da fintech? Claro, Tem uma claro. fintech que é de uma amiga minha, chama Grão, que você consegue investir em títulos do Tesouro a partir de R$ 1. Se você for na corretora, o mínimo que você consegue investir nos títulos do Tesouro são R$ 30. Tá? E para CDB, tem bancos que oferecem investimento em CDB, acho que a partir de 50 ou R$ 100. Então, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar também não é o mínimo, qual é o valor mínimo que eu preciso para investir, mas quanto eu preciso juntar para fazer o objetivo que eu quero. Então, assim, se eu ficar pensando no mínimo, você nunca vai conseguir juntar dinheiro, né? Então, acho que é importante pensar, olhar qual é o produto que você gostaria de ter na sua carteira de investimentos, pensar qual é o mínimo para entrar nesse produto e começar. E mesmo que você comece juntando R$ 1 lá na DIN, coloca o objetivo. O meu objetivo é investir no CDB que o mínimo é R$ 100. Ok, então eu vou juntar R$ 100. O dia que eu tiver R$ 100 lá na DIN, eu vou pegar esse dinheiro e vou botar no outro produto que eu gostaria de ter, por exemplo, né? Então a gente tem que começar, tem que colocar o objetivo. A DIN, eu falei a DIN, que a empresa da Mônica chamava DIN, em dezembro ela mudou de nome para Grão. Eu ainda não, se a Mônica me ver aqui, ela vai ficar super brava, mas eu ainda não aprendi a falar Grão, eu ainda tô na DIN. Faz 6 Mas meses que Grão eu mudei não o é nome da corretora. empresa. Oi? Grão não é corretora de investimentos. Não, a Grão é uma empresa que ela é registrada no Banco Central como uma empresa de pagamentos e ela compra e vende títulos do Tesouro. Né? Enfim, você faz o investimento lá e eles fazem investimento em títulos do Tesouro. Eles ficam com um pedacinho da taxa do retorno do título. Né? Esse é o ganho da empresa, para ter a manutenção da empresa. Outra coisa que é importante olhar, Marcelo, é essa questão do grátis. Né? Então, tem muita gente hoje, não, você tem que ir para a corretora que faz tudo grátis. Se a corretora está fazendo tudo grátis, ela ganha de alguma outra forma. Né? Então, assim, o acesso que você tem para comprar os títulos provavelmente não é o preço que está sendo operado no mercado. Ela bota um valorzinho a mais ali para você, porque ela precisa ganhar dinheiro de alguma forma, né? Então é isso que a gente precisa olhar.
quando a gente abre a conta na corretora também, então hoje acho que todas as corretoras operam o sistema do Tesouro Direto de forma gratuita, mas para fazer os investimentos em ações ou outros produtos que você tem acesso através da corretora, você paga uma taxa, né? Então, assim, se você vai operar ações na bolsa, você paga por ordem. Então, tem corretora que cobra aí desde R$ 5 até R$ 20, mais ou menos. Então, é importante olhar qual é o custo da corretora para escolher uma corretora que tem um custo mais barato. Né? Então, vamos falando assim como as pessoas perguntam muito isso, né? Como é que eu escolho a corretora? Então, primeiro você pode entrar no site do Tesouro Direto ou no site da B3. Tem lá todas as corretoras que operam no sistema. E aí você tem que entrar no site das corretoras e olhar como é que elas funcionam e ver qual é a corretora que você se identifica mais. Tem corretoras que dão acesso a produtos diferentes. Então, na questão da distribuição de fundos, os fundos de investimento, eles são, a gestão deles é feita, muitos fundos têm gestores independentes, e aí eles são distribuídos pelas corretoras. Tem corretora que dá acesso para um fundo, tem corretora que dá acesso para outro fundo. Então, você tem que ver qual é a disponibilidade de acesso dos fundos que aquela corretora dá. Porque às vezes você quer entrar num fundo que aquela corretora não distribui. Então, você precisa abrir conta na outra corretora para poder investir no fundo que você quer. Então, tem que olhar isso também, né? Quais são os fundos que você consegue ter acesso por cada uma das corretoras. E qual é o custo e qual é o serviço que ela oferece. Como é que funciona a plataforma dela? Você gosta? Você se adapta ou não? Ó, tem uma pergunta aqui da Ingrid. As corretoras são avaliadas por alguma empresa de risco? Ingrid, que eu saiba, não. A gente não tem nenhuma corretora que tenha avaliação de risco. Então, como é que funcionam as agências de risco? A empresa que quer ter uma avaliação de risco, ela contrata uma empresa que avalia risco e essa empresa faz faz o cálculo, faz o registro do risco daquela empresa. Então, as corretoras precisam ter elas que precisam contratar, né? A avaliação é um serviço, a avaliação de risco. Eu imagino que a XP deve ter, porque como a XP fez o IPO ano passado e agora ela tem ações negociadas em bolsa, provavelmente a XP deve ter avaliação de risco. Eu não sei, não fui ver. Mas as outras corretoras não, porque elas não têm. Normalmente, as empresas que têm avaliação de risco são companhias que têm ações na bolsa, né? São companhias abertas. Então, as companhias abertas, elas contratam a avaliação de risco. O governo contrata a avaliação de risco. Então, a avaliação de risco, ela é usada principalmente para quando você faz lançamento de ações na bolsa ou para quando você lança debêntures na bolsa. Né? Então, é para isso que serve, para poder avaliar o risco, para ajudar os investidores para entender o risco daquela empresa e ajudar a escolher se eles querem botar o dinheiro naquela empresa ou não. Então, uma empresa que tem capital fechado não tem avaliação de risco, não precisa disso. E, Lavínia, a Luísa perguntou se os bancos digitais não seriam melhor que os bancos tradicionais para manter o CDB. Oi, desculpa, eu fui pegar meu cafezinho, ele ficou longe, eu não tenho onde botar assim perto aqui. Não tem banquinho do lado, sabe? Tem nada não. A Luísa perguntou o seguinte, os bancos digitais não seriam melhor que os bancos tradicionais para manter o CDB? Eu acho que isso depende, né? Tem a questão da avaliação de risco. É óbvio que hoje tem... Dá licença, desculpa. Hoje a questão é o seguinte, eu acho que depende se você tem a conta no banco digital ou não. É que, por exemplo, tem alguns bancos digitais que você deixando o depósito que seria na conta corrente, ele já é remunerado. Né? Os bancos tradicionais também têm isso, só que eles normalmente usam fundos ou usam investimento na poupança para fazer essa remuneração do dinheiro que fica parado na conta corrente. Então, eu acho que é diferente você deixar o dinheiro parado na conta corrente, mesmo que ele tenha remuneração de um produto de investimento, e você deixar o dinheiro no produto de investimento de fato. Tá? Então, eu acho que fica a critério da pessoa. Né? Eu tenho minha conta corrente num banco tradicional e eu gosto de usar o CDB do banco tradicional e eu acho que para reserva de emergência ele funciona muito bem.
Então, fica a critério de cada um. Eu acho que assim, as pessoas não têm que pensar, ah, isso é melhor, isso é pior. Não. O que é bom para você? Aonde você se sente bem? Se você se sente bem com a sua conta no banco digital, sendo remunerada com o que ela estiver remunerando no RDB, ou enfim, o que for o produto que remunera o depósito da conta corrente no banco digital, ok. Tranquilo. Ó, tem o Rony também que está perguntando o seguinte: está compensando retirar o dinheiro do FGTS para colocar no IPCA 2035 para aposentadoria? Tirar o dinheiro do FGTS para investir, né? Sim, Aí é eu aquilo que não já falou. sei. O que a gente está vendo é que a Selic hoje ela rende a mesma coisa que o FGTS, né? É menos É, até, porque o FGTS acho que rende 3% ao ano, a Selic está 2,5%, né? Ou 2,25%. Já. Caramba, já estou perdida aí com esses cortes todos. Enfim, eu não sei. Acho que você tem que pensar o seguinte: é, esse produto que ele perguntou é um produto que ele rende IPCA mais alguma coisa. Então ele tem que ver se mais alguma coisa. É um produto que ele como fala? Ele protege contra a inflação. Então, se a gente estiver num momento, né? Se em algum momento ao longo do caminho a gente pegar um momento de alta de inflação, porque agora a gente está vivendo um período de deflação, né? A inflação ela está se contraindo, a economia está contraindo. Então a gente não precisa, neste momento, se proteger contra a inflação. Mas se é um dinheiro que a gente está pensando para o longo prazo, faz sentido sim fazer esse movimento. Né? Agora, ele tem que pensar o seguinte: o dinheiro do FGTS ele tem algumas formas de fazer a saída dele. Então, para fazer o saque do dinheiro do FGTS, ele precisa ter algumas características, né? Ele pode sacar esse dinheiro para fazer a construção ou a reforma da casa própria, ele pode sacar esse dinheiro num momento de doença grave, ou ele pode sacar o dinheiro justamente no momento da demissão. Né? Então, se for o momento da demissão, sim, você vai ter acesso ao dinheiro e faz todo sentido tirar esse dinheiro de lá e pensar numa outra forma de fazer a alocação dele. Se é um dinheiro que você quer guardar para a sua aposentadoria, então sim, faz sentido pensar em usar produtos que são indicados para investimento de longo prazo. sim. E Lavínia, a gente vai vendo assim pelas perguntas, né? As pessoas elas estão muito preocupadas com, às vezes eu recebo isso. Qual que é o melhor investimento? Onde que eu devo colocar meu dinheiro? Né? Aquelas famosas Gente, perguntas. Qual essa que é a pergunta base? então, essa pergunta é clássica. Gente, não existe o melhor investimento. Acho que esse é um dos principais tabus financeiros que a gente precisa destruir de uma vez por todas, porque não existe o melhor investimento. Ninguém vai na farmácia e pede para o farmacêutico: me dá aí o melhor remédio. Qual é o remédio que está curando mais? Não existe isso. Né? Existe um remédio para cada tipo de doença. A mesma coisa com os investimentos. Existem vários produtos financeiros, produtos de investimento, e cada um deles é indicado para um tipo de reserva. Né? Então, se você está, por exemplo, como a gente falou, da reserva de emergência, a gente precisa ter um produto que tenha liquidez imediata, que a gente peça o resgate e vire dinheiro na conta corrente no mesmo dia. Então, não é um produto que tenha melhor remuneração. Agora, se eu estou pensando nas minhas férias do ano que vem, eu preciso também botar esse dinheiro num produto que ele tenha um rendimento, que ele dê algum retorno e que, no mínimo, ele me remunere a inflação, né? Que ele repõe o poder de compra do dinheiro. Mas não é um dinheiro que eu vou correr risco porque ele tem uma data certa de um prazo curto, né, que eu vou precisar desse dinheiro. Então, não é um dinheiro que eu vou botar em ações. Então, é isso que a gente precisa entender. Para que você está guardando dinheiro? O objetivo para que você está guardando dinheiro, o prazo de quando você vai precisar do dinheiro é que vai determinar qual é o tipo de produto financeiro que você deveria usar ou que você pode usar para guardar essa reserva. Tá? Então, por exemplo, se é o dinheiro da aposentadoria, como a aposentadoria é uma coisa de mais longo prazo, é um dinheiro que você vai guardar aí durante 30, 40 anos, esse dinheiro ele pode sim estar investido em ações, ele pode estar investido em fundos imobiliários, ele pode estar investido em produto de previdência, ele pode estar investido numa série de outros produtos, no IPCA+, que é o produto que protege contra a inflação. Desculpa, é o título do Tesouro que protege contra a inflação. Ele pode estar numa série de outros produtos.
E outra coisa que a gente precisa entender, né? Eu vejo que o brasileiro também tem muito preconceito contra a previdência. Gente, previdência é um seguro, é um produto de seguro, não é um produto para você comparar com investimento, tá? Então ele tem lá os seus benefícios. O produto de previdência, quando ele tem um período onde você está acumulando dinheiro, enquanto você está guardando dinheiro naquele produto, ele não tem o come-cotas, que é o imposto de renda que os fundos de investimento pagam a cada 6 meses. Então, ele ajuda a potencializar você guardar dinheiro, né? Porque como não vai retirar, você não vai pagar imposto, ele vai ficar lá acumulando, né? Então, você guarda dinheiro, você consegue juntar mais dinheiro dentro do produto de previdência. Então, isso é importante, é um ponto importante para a questão de juntar dinheiro para a aposentadoria. A segunda coisa, se acontecer alguma coisa com você no período que você está acumulando dinheiro, ele é um seguro de vida. Então, o beneficiário indicado recebe o dinheiro que tiver lá no produto da Previdência em até uma semana. Esse dinheiro não entra em inventário e não paga imposto. Tá? Não tem o ITCMD, né? Como ele não entra no inventário, ele não tem o imposto sobre transmissão de bens. E é uma forma de você proteger a sua família, por exemplo, de prover liquidez, de dar dinheiro para a família no momento que ela mais precisa. Principalmente quando a pessoa que é, enfim, na falta da pessoa que é o provedor de renda da família. Né? Se você é a pessoa que é o principal provedor de renda da família e acontece alguma coisa com você, o produto de previdência é um seguro de vida. Você dá dinheiro para tua família e ela vai conseguir se virar pelo período que aquele dinheiro durar, né? E se não acontecer, né, assim, que é o que não queremos, se você não morrer durante o período da acumulação, ele vai ser um seguro de vida pago em vida para você mesmo no período da sua aposentadoria. Tem várias formas de você fazer a saída. Você pode sacar o valor total do dinheiro acumulado, você pode pedir a renda por um período determinado, por 10, 20 anos, você pode pedir a renda vitalícia. Então, a renda vitalícia, ela vai funcionar mais ou menos como o INSS, né? A seguradora vai fazer o cálculo da sua expectativa de vida no momento da sua aposentadoria e vai falar, ó, vou pagar para você o valor X e você vai receber aquele valor X até o último dia da sua vida. Então, é uma maneira de você ter uma renda garantida, né? Então, você constrói ao longo da vida a sua renda garantida do futuro. Por quê? Isso é importante. Quando a gente envelhece, a gente perde capacidade cognitiva. Então, a pessoa que saca todo o dinheiro vai ter que saber fazer a gestão desse dinheiro sozinha. Aí tem várias questões, né? Os idosos, eles são mais sujeitos a ser acometidos ou cair em fraudes financeiras, não só fraudes financeiras cometidas por terceiros, mas às vezes por pessoas da própria família. Tá? É um dado muito triste, mas existem pesquisas que mostram isso. Você perde a capacidade cognitiva justamente essa capacidade de fazer a escolha dos produtos de investimento, né? Onde eu vou botar o dinheiro, o que é melhor agora ou não. Então, tem uma série de questões. Eu acho que é importante. Então, assim, que é importante olhar a reserva de aposentadoria, a gente não deve colocar ela toda num produto só. A gente deve construir ela com vários produtos, inclusive com produtos de previdência. Interessante. Nossa, é uma abordagem que geralmente a gente não ouve, né? As pessoas não falam e não pensam, né? Que a gente acaba criando esse preconceito. Muito bom mesmo. Sim. E Lavínia, antes de eu te perguntar, a Lúcia falou o seguinte, a faixa para enviar a solicitação está passando em frente ao rosto da Lavínia. Pode ser tirada? Ô, Lúcia, será que não é aí? Marcelo, se você fizer assim, ó, ele abaixa. Mas para mim não tá. Para mim tá só embaixo. Não, para mim também não. Pode ser o seu, aí no seu celular, ô, Lúcia. Para nós aqui tá normal. Eu tinha o tema, eu até tirei o tema daqui para facilitar. É isso. Eu acho que é exatamente o que você falou. Acho que a pessoa consegue, você mesmo tem que abaixar assim, e aí ele tira os comentários da cara da pessoa que está embaixo. Ela falou, conseguiu. Levine, me fala uma coisa. Vamos pensar que nós estamos em um momento aí da pandemia, né? Que foi até o tema da gente falou como sobreviver, em que nós temos que pensar para frente, né? Então, às vezes a pessoa não se preparou, está passando um problema agora. Então, o que ela pode fazer? Por onde que ela tem que começar para construir, vamos dizer assim, como se fosse uma nova vida daqui para frente? Acho que a primeira coisa é não perder o foco do futuro.
né? Acho que as pessoas precisam pensar o que elas querem construir para a vida delas e, assim, e manter o olhar no futuro, porque acho que o futuro traz para a gente esperança. Esse período é um período difícil, mas a gente vai sair dele, né? Mas, assim, a gente não sabe se essa história da pandemia vai acabar o mês que vem ou vai acabar daqui a 2 anos. Então, a gente tem que ter a resiliência e tem que ter a paciência de passar por esse período e não pode perder o foco do futuro. Então, eu acho que o planejamento financeiro, justamente, ele traz para a gente essa disciplina de olhar para o futuro, pensar onde eu quero chegar e aí olhar para o presente e pensar quais são as estratégias que eu posso usar de hoje até o futuro para chegar lá. E a única certeza que a gente tem é que o planejamento, assim, a realidade nunca vai ser igual àquilo que a gente planeja. Só que o planejamento é um exercício importante para a gente saber construir a realidade. Porque se a gente não tiver nada planejado, qualquer coisa acontece, né? Então a gente não vai de fato construir aquilo que a gente quer. Então, assim, é importante olhar para o futuro, pensar onde você quer chegar, olhar onde você está hoje, pensar o que você pode fazer para construir para você esse futuro desejado. É isso, né? Então, tanto em termos por exemplo, né? Se eu quero construir a minha casa, o que eu preciso fazer para construir a minha casa? Então, primeira coisa, eu preciso saber onde eu quero morar. Então, qual é o bairro, qual é o tamanho da casa, quanto, né? E aí depois olhar e pensar quantos quartos vai ter essa casa, como é que eu vou fazer essa construção dessa casa? E botar preço, né? Então, a segunda coisa é botar preço. Então, entender quanto custa um metro quadrado de terreno ou de outros imóveis nesse bairro onde eu quero morar, quanto eu acho que eu vou, se eu for construir a casa, né? Quanto eu acho que eu vou gastar na construção da casa. Então, tem que colocar aí o preço do arquiteto, da mão de obra, né, do tijolo, sei lá, tudo que você precisa para construir uma casa. E aí, começar a fazer a reserva, construir a reserva. E aí pensar também, né? O quanto eu vou fazer de reserva, se eu vou tomar um empréstimo, qual é o valor desse empréstimo. Então, isso faz diferença também. Por exemplo, quando você vai fazer o financiamento para a construção do imóvel, para a compra, né, do imóvel, se você fizer um financiamento de 80% do valor do imóvel, você vai pagar de volta para o banco quase 3 vezes o valor do imóvel, né? Então, assim, é isso que você precisa colocar na conta. Se você pegar 20% do valor do imóvel como empréstimo, como financiamento, o valor que você vai pagar de juros vai ser menor. Então, assim, é uma coisa que você consegue pagar um pouco melhor. Então, é isso que você precisa pensar. Quanto de reserva você precisa construir antes de fazer o projeto, para entender quanto você vai precisar de tomar dívida, se você for tomar dívida. Se você fizer a reserva toda sozinho, né? Então, se você tiver a paciência de construir essa reserva sozinho, então, assim, a reserva para construir um imóvel, para comprar um imóvel, pode ser uma reserva que você vai demorar aí alguma coisa entre 2 a 5 anos para construir. Mas se você tiver a paciência de construir essa reserva sozinho, você paga mais barato, né? Você não vai pagar juros. Se você não usa dívida, você não paga juros. Então, é simplesmente você fazer o seu esforço de poupança, juntar o dinheiro, ir lá e realizar o seu projeto, que é a construção da casa. Né? Sem tomar dívida e sem pagar juros por isso. Então, essa questão do empréstimo se eu quiser antecipar a realização do meu sonho, da construção da casa, e eu usar a dívida, eu vou pagar um pouco mais caro, porque eu estou usando dinheiro emprestado, eu vou ter que pagar os juros de volta para o banco. Ou, enfim, onde seja que você tomar o dinheiro emprestado, né? É isso que a gente precisa olhar. E se eu tiver a paciência de construir a reserva para depois consumir o sonho, eu pago mais barato, eu vou pagar com o meu próprio dinheiro. Então, é esse tipo de... A estratégia, quando eu falo pensar estratégia para a realização do projeto, é justamente isso, é pensar como é que você vai fazer a realização desse projeto. Né? Então, quanto esforço eu vou colocar próprio, quando eu quero realizar o projeto. Isso é importante também, pensar nisso. Se eu vou fazer com o meu dinheiro próprio, se eu vou usar dívida, quanto de dívida eu vou usar, qual vai ser o custo dessa dívida, como é que eu vou pagar por ela. Né? Então, se você fizer uma dívida, é importante entender o quanto dessa dívida vai consumir da sua renda atual.
né? E levar em Hum, consideração essa questão também, porque assim, você não pode, é ideal que você não tenha mais do que 20 ou 30% da sua renda comprometida com pagamento de dívidas, senão depois você inviabiliza o pagamento das contas do dia a dia. Então, sim. isso é Isso às vezes importante a olhar. gente não prevê, né? Muitas É, vezes a pessoa sai fazendo essa dívida e ela não pensa sim, nisso, né? sim, não pensa nisso, e aí ela compromete a capacidade de pagamento das outras coisas, né? Uhum. A Maria do Amparo tá aqui, ó. Nossa, que bacana, Lavínia e Marcelo, estou adorando tudo, muitas dicas fantásticas. Legal. Bom, Lavínia, então nada dessa história de viver só hoje, né? Porque a gente tá vendo isso o tempo todo, né? Viva hoje, como se amanhã fosse acabar tudo, né? E isso gente, acaba não trazendo vai. uma, fica muito mais imediatista, né? As pessoas vão ficando muito mais imediatistas. Você concorda com isso? Sim, concordo. E a questão é que a nossa expectativa de vida ela aumenta a cada ano, né? A gente tem aí a evolução da medicina. A nossa expectativa de vida hoje já é. O Fabiano Calil já trabalha com 116 anos. Ele já falou de pesquisas para 120 anos. Eu falei, você tá louco? Lá na escola clínica, no passado, todas as projeções que a gente fazia tinha que usar 116 anos. Eu falei, você tá louco? Mas há 10 anos atrás, quando eu tirei a certificação CFP, a gente já trabalhava com expectativa de vida de 100 anos. Eu acho que o que é importante é olhar os seus antepassados. Então, por exemplo, eu tenho uma bisavó que faleceu com 101. Eu tenho uma avó que faleceu com 92. Então, Não. eu tenho para mim que eu vou chegar aos 100 anos. A minha expectativa de vida de 100 anos é, né? Então, os meus pais, eles estão super bem, graças a Deus. Eu acho que eles devem chegar aí alguma coisa perto dos 90. E eu acho que eu, com certeza, devo chegar até os 100. Então, eu trabalho com essa expectativa de vida. Né? Eu espero poder trabalhar até os 80. Lavínia, olha que interessante. E teve uma pessoa que eu conheci, inclusive é de São Paulo, que ela trabalhava a questão dos sonhos, aí falava, qual que é o seu sonho? Ela falava, o meu sonho de longo prazo é a minha festa dos 100 anos. Ela falou, eu estou preparando a minha festa Adorei. dos 100 anos. E eu achava aquilo fantástico, né? Porque é Adorei. totalmente fora da caixinha, né? E aí eu te ouvindo falar agora e você falando de outras pessoas já com esses estudos, falei que não é algo assim do outro mundo. Por mais que a gente esteja vivendo aí na pandemia, né? Eu acho que a gente tem que entender isso, que a pandemia não é tudo, né? Existe uma Sim. vida, Ó, né? a Maria do Amparo colocou aqui que a bisa dela faleceu com 105. Então é isso. Gente, se 2 gerações para trás, a gente já está vendo muita gente, né, falecendo aí na cidade, na faixa de 100 anos, a gente vai chegar aos 110, 120. Interessante. É isso que a Interessantíssimo, gente né? tem que pensar, porque a nossa expectativa de vida é uma média aí de 5 a 10 anos mais do que os nossos pais e os nossos avós. Então Muito, é isso que a gente precisa se preparar. Ó, muito bom. ela tá falando, o pai dela tá com 92 firme e forte, é isso aí. Então, se a Bisa já foi com 105, o pai tá com 92 firme e forte, capaz do pai ir até o 110. A Maria do Amparo vai até o 120. É verdade. Então, a E olha gente que precisa começar a olhar para isso, gente. sim, sim. Se a gente vai viver mais, se a gente vai passar por isso, e a gente passou por. Eu também, outra coisa. Eu vejo que nós estamos passando por esse problema agora, né? Um problema que começou de saúde que virou um problema financeiro. Eu acredito, Lara, que a gente ainda vai passar por outras crises também, né? Se não for de saúde, vai ser financeira, né? Com Porque elas são certeza. cíclicas. Você concorda? Concordo. Eu acho que essa questão da crise financeira, então eu estou no mercado já há 20 anos. Essa já é minha terceira crise. O que eu vejo é que a gente passa por uma grande crise financeira mais ou menos a cada 10 anos, né? Então a gente precisa começar a se preparar para isso. É isso que as Hum, pessoas precisam entender. E isso já tem que estar na conta, que é para isso que é. serve a reserva de emergência, né? Mais ou menos a cada 10 anos a gente tem uma grande crise financeira e a gente tem que estar preparado para sobreviver a ela, porque ela vai passar. Né? E Hum, assim, ter a paciência também com essa questão dos investimentos, né? Então, o que eu percebi nessa crise, né? O meu aprendizado dessa crise, o que aconteceu foi, eu já vim investindo, né? Eu tenho lá a questão da diversificação dos investimentos, e o que eu percebi foi que quando o mercado entra em pânico, até a renda fixa sofre. Até os produtos de renda fixa foram marcados a mercado, precificado muito para baixo. O pessoal começou a vender tudo desesperadamente. Então, assim, gente, o mundo não vai acabar.
As empresas, assim, o que é importante a gente olhar é para quem que a gente está emprestando dinheiro. Eu acho que essa pessoa para quem eu estou emprestando dinheiro, ela vai sobreviver, ou essa empresa, ela vai sobreviver, é isso que a gente tem que olhar. Quais são as empresas que vão sobreviver à crise? Então, a gente tem que ser sócio das empresas que vão sobreviver à crise. A gente tem que emprestar o nosso dinheiro para as empresas que vão sobreviver à crise. Uhum. Quem são as empresas que são sólidas? Né? Então, é isso. Você vai comprar penny stock, você vai comprar ações que valem centavos? Não, porque a ação que vale centavo, ela vale centavo justamente porque a empresa está quebrada. Uhum. Não é uma empresa que vai sobreviver à crise. Né? Então, tem que comprar ações de empresa que são sólidas. E aí, no momento de crise, o que a gente vê é que tudo é precificado para baixo, mas logo depois tudo volta. Então, a gente tem que ter assim, a paciência de esperar passar e não entrar em pânico. Né? Porque o pânico é que faz essa precificação para baixo dos produtos financeiros. E Lavínia, tem até a pergunta, mas antes deixa eu te falar o seguinte. Eu acho que a gente vai trazendo lições, experiências, né? Como que nós estamos passando agora? Você vê que é importante a gente aprender a gerar uma segunda renda? Ou é importante isso, não é? O que você pensa? Sim, eu acho que é importante sim, Marcela. É importante a gente ter aí 2, 3 fontes de renda diferentes, tá? Então, enquanto a gente ainda está construindo o nosso patrimônio, essa renda ela vem necessariamente do trabalho. Então, é importante você ter uma segunda e uma terceira fonte de renda de trabalho. Ao longo do tempo, quando você começa a construir patrimônio, você consegue ter uma renda vindo dos investimentos financeiros. Mas o que a gente precisa ver? Essa renda que está vindo dos investimentos financeiros, no período que a gente ainda está construindo o nosso patrimônio, ela precisa ser reinvestida, porque se eu usar, o dinheiro vai embora. Né? Então, assim, a gente precisa manter o nosso padrão de vida o mais baixo possível para que a nossa capacidade de construção de reserva e construção de patrimônio, ela seja maior. Né? Então, isso é uma coisa também que as pessoas perguntam muito. Quanto por cento da renda elas deveriam poupar? Então, isso é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, ela varia ao longo da vida. Então, a pessoa que começa a trabalhar, né, o jovem aí, 18, 20 anos, que ainda mora na casa dos pais, ele tem uma capacidade de poupança em termos percentuais maior do que uma pessoa que é um chefe de família. Então, a pessoa que é o jovem, ele consegue poupar, por exemplo, 80% da renda dele. Então, embora ele ganhe um valor pequeno, né, ele ganha pouco, porque ele está começando a entrar no mercado de trabalho, em termos percentuais da renda, é a época da vida que ele tem maior capacidade de poupança. Porque depois que a pessoa casa, tem filho, né, vira chefe de família, você tem mais gasto. Então, a sua capacidade de poupança percentual, embora a sua renda aumente, né, porque você cresceu na sua carreira, então você ganha um salário melhor, a sua capacidade de poupança em termos percentuais, ela diminui. Então, é importante, assim, manter o custo de vida o mais baixo possível para você conseguir manter lá a sua capacidade de poupança o maior possível para você acelerar a sua construção de patrimônio. Né? Então, assim, a gente tem que ter paciência com essa variação. Eu atendi um cliente uma vez que chegou para mim com essa dor, né? Ele falou, quando eu era solteiro, eu poupava 80% da minha renda. Agora eu sou casado, eu tenho 3 filhos, eu não consigo controlar a minha família. Essa era a briga. Aí eu fui olhar, ele poupava mais ou menos 25%. E ele queria poupar mais. Então a gente fez um trabalho de educação com a esposa dele para fazer um controle maior das contas da casa, para conseguir criar uma capacidade de poupança ali entre 30% e 35% da renda. Então foi um trabalho bem bacana que eu fiz ano passado. Que bacana. Foi um dos meus trabalhos favoritos. Então é isso, a gente precisa ver o que é possível em cada momento da vida. Né? Então o Fabiano trabalha com essa questão de que a gente deveria poupar 50% da renda sempre. A gente deveria viver com 50% da renda e poupar sempre 50% da renda. Ele acha que poupando 50% da renda, a gente consegue construir um patrimônio que te permita ter uma boa qualidade de vida, no sentido de, se eu quiser fazer uma viagem, eu tenho já essa reserva para fazer a viagem, né? Não vai causar nenhum problema no meu fluxo de caixa do mês a mês, e também eu vou construir o patrimônio que eu quero. Né? Então, eu acho que vai de cada um, eu acho que existe essa variação ao longo da vida,
né? A gente precisa ter essa paciência, mas não pode perder o foco. Justamente o que fez esse meu cliente, né? Então a dor dele era, olha, eu acho que eu não estou poupando o que eu gostaria de estar poupando, como é que eu faço para poupar mais? Né? Então ele parou naquele momento para olhar aquilo e a gente fez uma readequação, né, ao custo de vida para conseguir aumentar a capacidade de poupança. Interessante. Ó, Ó, deixa eu o só ler para Paulo, você aqui, Nadia. Hã? o Paulo tá falando, casamento custa caro, senão a mulher foge com o Ricardão. Afe Maria. Eu acho que outra coisa que é importante falar aqui, Marcelo, essa questão da renda, é a gente precisa olhar quantas pessoas são provedor de renda da família, né? Então é importante hoje, acho que não existe mais essa coisa de que o homem tem que ser o provedor da casa. Eu ainda vejo mulheres procurando o homem que seja o provedor da casa, mas eu acho que a gente vive uma outra realidade, né? A nossa geração mudou totalmente, a mulher está no mercado de trabalho há muito tempo, e é importante você ter os dois trabalhando, porque se você perde a renda de um, você vai contar com o dinheiro de quem? Né? Se você tiver uma pessoa só que produz renda na família, que é o que está acontecendo agora na pandemia, e essa uma Sim. pessoa perde a renda, como é que vive essa família se perder 100% da renda? Então, é Sim. importante que a mulher trabalhe também e que a mulher também tenha, se possível, mais de uma fonte de renda. Né? Então, é isso que a gente precisa construir. Quais são as fontes de renda possíveis que a gente tem nesse período que a gente tem capacidade de trabalho? Então, quanto mais renda a gente conseguir gerar, melhor. Ó, a Maria do Sim. Amparo falou. É isso mesmo. Então, eu acho que é isso, porque é isso que a gente precisa pensar. E, por exemplo, se você já tem filhos em idade, outra coisa que é legal falar, né? A gente precisa incentivar que o adolescente aprenda a produzir dinheiro. Né? Então, tem que incentivar que o adolescente, aí, entre 13 e 17 anos, que ele comece a fazer algum tipo de trabalho remunerado para que ele aprenda o valor do trabalho e para que ele aprenda qual é o valor dele no mercado de trabalho, para que ele aprenda a cobrar pelo trabalho dele. Né? Então, tem estudos que mostram que o adolescente que aprende a ganhar dinheiro nessa faixa etária, né, de 13 a 17 anos, ele se torna um adulto melhor produtor de dinheiro. Né? Ele aprende a fazer dinheiro, né, nesse período da adolescência e depois, na idade adulta, ele se torna uma pessoa que consegue fazer dinheiro mais fácil. Né? Então, eu acho super importante isso, aprender a fazer dinheiro na adolescência. Legal, interessantíssimo isso, hein? Muito boa. E, ó, fechando aquele assunto lá da idade, a Luísa até falou que a avó dela tá com 94 e tá esbanjando de saúde. E o Adriano foi o seguinte, chegando nessa idade, né, 100 anos por aí, o governo não vai conseguir pagar toda a aposentadoria ou nós nem vamos se aposentar. O que acha disso? Eu acho que a gente não pode mais contar com essa aposentadoria do governo, né? Eu acho que as pessoas, os clientes que eu tenho trabalhado já têm trabalhado com essa ideia também, de que eu quero construir minha própria reserva, porque eu não quero ser dependente da aposentadoria do governo. Então, a gente está passando por um processo de transição que eu acho que isso tem a ver com essa questão de gerações. As gerações passadas, elas dependiam na aposentadoria 100% do dinheiro do governo. Hoje, a gente já passou por uma reforma da Previdência e pode ser que no futuro tenham outras reformas. A gente não sabe, né? Até a gente se aposentar, sei lá, eu imagino que se eu me aposentar com 80 anos, são mais 40 anos de trabalho. Né? Então, imagina daqui a 40 anos quantas reformas da Previdência não podem ter tido nesse meio de caminho. Então, o que eu acho é justamente a gente precisa construir a nossa própria reserva. Porque quando a gente constrói a nossa própria reserva, isso é outra coisa que eu gosto de falar, a gente vai ter o futuro que a gente construir para nós. Então, você precisa pensar qual é a qualidade de vida que você quer ter no seu futuro. Quanto vai custar essa qualidade de vida? Né? Qual é o padrão de vida que você vai querer ter no teu futuro? Então, a gente tem que pensar, são dois conceitos diferentes. Né? A qualidade de vida são as atividades que a gente faz. O padrão de vida é quanto custa essa qualidade de vida. Tá? Porque a gente pode viver a mesma qualidade de vida com vários custos diferentes, né? Vários padrões de vida diferentes. Então, o que a gente precisa pensar é como é que vai ser minha vida no futuro? Quanto vai custar essa vida que eu quero ter no futuro? Né? Então, quando eu parar de trabalhar, quais são as atividades que eu vou passar a fazer? Como é que eu vou preencher o meu tempo? Eu vou ficar em casa assistindo televisão, eu vou querer viajar, eu vou querer fazer curso. Como é que eu vou preencher o meu tempo quando eu deixar de trabalhar ou quando eu não tiver mais capacidade de trabalho?
É Então, verdade. se a gente não construir essa reserva, que é o que acontece com os idosos hoje, né? Hoje, só 1% dos idosos conseguem se manter sozinhos no período da velhice, com o próprio patrimônio construído. Tá? 50% dos idosos, eles são mantidos pelos filhos, né? Eles são mantidos pela família. Então, você quer ser dependente do seu filho no futuro? Tem gente que acha que é ok, que fala, como fala, né? Eu paguei pela, né? Quando os meus filhos eram crianças, eu custeei tudo, então, na minha velhice eu quero que eles cuidem de mim. Só que, nossa, tá passando a via aqui. Se você quiser ter, como fala, quando você faz a sua própria reserva, você vai ter a qualidade de vida, o custo de vida que você quiser na sua velhice. Se você for dependente de uma outra pessoa, você vai ter a qualidade de vida que essa pessoa puder te dar, tá? Você vai ter o padrão de vida que essa pessoa puder te dar. Que é isso que acontece, né? Muitos idosos acabam indo morar com os filhos, por exemplo, na idade mais avançada, por falta de dinheiro de se manter sozinhos, né? Então, ou será que, né, eu fico imaginando, assim, nas minhas viagens. Eu acho que eu, na minha velhice, talvez eu queira morar numa casa de repouso, porque vão ter outras pessoas da mesma idade, tem atividade, tem um monte de coisa. Eu não, bom, primeiro que hoje eu ainda não tenho filhos, mas mesmo que eu tenha filhos, eu não gostaria de ser dependente dos meus filhos, né? Eu não quero ser o peso na vida dos meus filhos. Verdade. Porque eu fico pensando, né, o que os filhos vão deixar de fazer, de construir para a vida deles ou de construir para a velhice deles, para poder me manter. Sim, sim. Né? Então é Lavínia, isso que a gente precisa olhar também. deixa eu te falar, o Instagram fez umas mudanças, tá dando quase 1 hora agora, e eu não sei se você já viu que ele tá derrubando, então dá 1 hora ele nem avisa mais. Sim, ele E, ó, derruba a gente. mas, ó, tá muito bom falar com você. Eu acho que temas muito interessantes. E, assim, quem quiser depois conversar mais com a Lavínia, mandar alguma pergunta para ela, que tiveram algumas perguntas que apareceram aqui, né? Fala para eles aí, no Instagram. O Instagram é finanças_pessoais. É só entrar lá, tem bastante conteúdo, tem várias lives que eu fiz também com convidados meus, que são pessoas super queridas, tem bastante gente antiga de mercado, né? Eu falei que essa última série de lives que eu fiz são os pioneiros. Eu fiz várias lives com pessoas que começaram a educação financeira no Brasil. E a live dessa semana foi com o Vasco, que é o superintendente da SOI na CVM, foi super, super legal. Então, Que ele é uma bacana. pessoa Não, aí o super pessoal vai lá. importante para a educação financeira no Brasil, gente. Então, vocês não sabem Muito bom. quanto. Então, corram lá no perfil da Lavínia para ver. Lavínia, muito obrigado. Foi ótimo bater um papo com você aqui. Também adorei o convite, Marcelo. Obrigada. Até a Então, tá, próxima. Ju. Beleza, um abraço. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau.